vamos ouvir agora sobre os custos de produção e os resultados nas lavouras. Porque está se falando na sustentabilidade e todo mundo sabe que quando se fala em sustentabilidade, o financeiro também está envolvido. Vamos convidar Adriano Castro Cruvinel, é um engenheiro agrônomo formado pela Universidade de Rio Verde, a UniRV, é associado do GÁS, é sócio fundador da APAS, a Associação de Produtores de Agricultura Sustentável de Rio Verde, é agricultor, atua na Fazenda Bom Jardim Lagoano e ele aplica as técnicas de agricultura regenerativa de princípios. Adriano, por favor. É uma honra para mim estar aqui na presença de vocês e depois de tantas falas, de tantas explicações e de ver qual o caminho que nós devemos seguir, eu fico muito feliz de ver a casa cheia, de ver meus amigos aqui presentes, que eu sou de Rio Verde, formei na Universidade de Rio Verde. E eu gostaria de passar para vocês um pouco da nossa experiência. O que nós estamos fazendo, o que vamos fazer, o que podemos ainda melhorar. A nossa agricultura já passou por vários percalços, por vários caminhos, e esses caminhos nos trouxeram alguns problemas. E esses problemas, lá, no dia a dia, no campo, olhando, vivenciando, como muito bem disse o Eduardo Martins, nós conseguimos ter algumas respostas. E essas respostas, eu pretendo demonstrar para vocês em alguns slides, principalmente com muita foto. Há 6 anos atrás, nós começamos a vivenciar, a pensar diferente. O que é pensar diferente? É sair daquela tecnologia de pacotes prontos e produtos e entrar nessa agricultura regenerativa de princípios que nos leva à sustentabilidade, pensando da seguinte forma: essa agricultura, nós precisamos de quê? Conhecimento. Então nós vamos sair da era dos pacotes e vamos entrar na era de agricultura de conhecimentos. E esse conhecimento tem que ser compartilhado. Isso, o GÁS, na pessoa do Rogério Vian, que eu sempre digo, é a alma do GÁS, o Rogério Vian, e é por isso que nós estamos todos aqui hoje. Quando começa a dar alguma coisa de errado, ele está lá para cercar e colocar no caminho certo novamente. Beleza? Vamos para a apresentação. Essa é a nossa estrutura, nós temos a fazenda, temos o silo e a nossa biofábrica. Essa é a estrutura do nosso silo, e ali, vocês notem que está escrito norte. Onde? Na balança de pesagem da fazenda. Por quê? Porque é lá que nós tiramos tudo que vocês vão ver aqui para frente. A balança é o meu norte, porque todos os ensaios que a gente vem fazendo nos mostram que esse caminho está correto. E quando a gente pensa nisso, como eu disse que a gente não faz nada sozinho, a gente precisa de parceiros, os nossos parceiros são esses. Esses é que nos ajudam e nos conduzem, e aí muitas das vezes a gente chega com uma demanda na associação, na APAS, e a gente fala para a Tadiane, nós não queremos produzir mais 4 fungos, agora nós queremos produzir 5. E ela pega isso para ela, desenvolve, produz e nos entrega isso pronto, e nós só temos que fazer o seguinte: vamos aplicar. E aí, quando a gente aplica, começa a dar certo. E quando começa a dar certo, acontecem os resultados que vocês verão. A fazenda começou em 1987, com meu sogro, Lázaro Roberto. Depois que nós entramos na fazenda, eu mais especificamente, dentro daquela agricultura que vinha sendo praticada,
nós observamos que o custo estava quase que encostando na nossa produtividade. Isso é a realidade da maioria dos produtores que fazem parte do gás. O que nós vamos fazer? Nós podemos melhorar isso? Como fazer isso? E aí vem as inspirações. Dia de campo em Mineiros, na fazenda do Rogério Vian. Quando a gente foi lá, olhou e viu o que ele estava fazendo, vamos copiar. Vamos fazer parecido com o que ele faz, porque já tinha muito tempo que ele estava fazendo. E nós precisamos disso. Isso seria a nossa introdução. Para vocês se situarem um pouco, ali em 2016, quando eu disse, em 2017 nós fizemos e começamos essa transição. Depois nós tivemos o selo Maria Cândida, nós começamos a inserção desses micro-organismos e aqui são algumas das ferramentas que nós já colocamos e que ainda pretendemos colocar até 2030. E aí vocês me perguntam, por que até 2030? Por causa disso. Quando nós falamos das futuras gerações, elas têm que começar desde cedo. Hoje eles estão com 4 anos. São meus 2 filhos e minha sobrinha. E hoje nasceu mais um. Nós temos que trazer esse pessoal para dentro da propriedade, ensinar aquilo que nós estamos vivenciando e aprendendo. Quando nós fazemos isso, nós começamos a ter resultado. Hoje, nós temos a grata honra de participar do projeto Fórum do Futuro, encabeçado pelo Alisson Paulinelli. Está aqui o Túlio, o pessoal da pesquisa que foi nos visitar, professora Laércio, que é aqui da casa, que muito nos ajudou no início com a APAS. Estou vendo ele lá no fundo, nosso agradecimento a Laércio. Muito obrigado. Porque para começar, nós precisamos da pesquisa. Nós precisamos de gente que queira fazer diferente, pensar diferente, testar, validar. Como muito bem disse o Eduardo Martins, no início são 90% de erro e 10% de acerto. Mas, a partir do momento que nós pegamos esses erros e voltamos ele para nós mesmos e dizemos, onde foi que eu errei? O que eu posso fazer de diferente que isso aqui vai me proporcionar o resultado esperado? É assim que nós devemos pensar. E é assim que eu convido todos vocês a começarem a mudar o pensamento de vocês para isso. Hoje nós fazemos parte, nós estamos no processo final do selo do gás, na pessoa do Sérgio Pimenta, tá? E, para começar, aliás, para falar um pouquinho, a gente precisa das referências. Eu já falei um pouco das referências que a gente tinha. Dr. Carey Wins e seus discípulos, no caso da Unschool, o trabalho deles também faz parte do nosso portfólio. E Dr. William Albrecht, me apresentado pelo Rogério Vian, e aí eu fui estudar, porque precisávamos avançar. E esse pessoal aqui, ó, me deu a base para que a gente comece a conversar. E a gente está falando de união entre academia e campo, direto, sem nenhum intermediário. Nós trouxemos outro aqui para Rio Verde, e aí o Júlio e o Sandro estão aí e nos ajudaram muito nisso. Tá? Uma das frases que eu gosto muito do professor William Albrecht é: insetos e doenças são sintomas de uma lavoura em decadência, não a sua causa. Aqui a rede de microvida do solo da doutora Elaine, e essa rede funciona a partir do momento que vocês percebem que, ao fazer diferente, vocês promovem esse tipo de cadeia, e aí em cada uma dos seus níveis tróficos a se regenerarem. E quando eu falo regenerar, é a palavra regeneração de um modo prático. A gente precisa enxergar isso no campo. E quando a gente deixa de usar fungicida, quando a gente deixa de usar inseticidas, quando a gente consegue substituir isso, acontece o que vocês vão ver. Toda essa cadeia demonstrada num gráfico do Soil Food Web, tá?
E as interações, porque a gente sabe que 25% a gente precisa de ar, a gente precisa de 25% de água, a gente precisa de restos de materiais, a gente precisa da interação positiva ou negativa desses micro-organismos, e eles atuarem no sistema, fazerem com que os remineralizadores, juntamente com os micro-organismos, causem um efeito cebola em camadas. Como assim? Isso, pessoal, fica demonstrado na apresentação do Eduardo no 2º Fórum de Agricultura Sustentável, em Goiânia. Na prática, o que tudo isso significa? E aí a gente precisa de parceiros. E aí o meu parceiro de dia a dia, de campo, que está lá comigo, toda semana, toda segunda-feira, e muitas vezes na quinta-feira também, é o Marconi, que está com meu sogro desde 2007, 2008, e nos trouxe essa ideia, e a partir daí nós fomos buscar, lá no Rogério, os experimentos práticos e as inspirações, e a gente pergunta, como fazer? Vocês estão vendo aqui uma foto, lá da fazenda, ali onde vocês estão vendo o Biofab com Farm e a sede, tá? E o pessoal lá de fora não sabia que, quando eles forçavam para que nós tivéssemos reserva legal, tivéssemos APP, que eles não têm, nós temos. Eles não sabiam nessa época que eles estariam proporcionando para nós uma fonte inestimável de inóculos. Como inóculos? Quando a gente entra na nossa reserva legal, lá estão todos esses micro-organismos. E esses micro-organismos precisam ser capturados, e aí independe se ele é em comunidade ou isolado. Tá? E aí quando a gente faz isso, a gente tem que fazer o seguinte, multiplicar, e aí entra as técnicas de multiplicação isoladas ou em comunidades, e distribuir isso. Como que eu distribuo isso? Pode ser na plantadeira, pode ser no Uniport, a ferramenta que vocês tiverem. Eu tenho uma bomba velha de arrasto de 2.000 litros e vou colocar uma mangueira nela e pôr um esguichador lá atrás e vou fazer essa distribuição. Faça isso. Regional, barato, possível. É isso que nós temos que pensar. E nas loucuras que a gente começa, a gente pensa, e se eu tiver mais alguma ferramenta para poder monitorar aquilo que eu estou fazendo? E aí eu comecei com macerador de alho, coletar folha, aí eu chamo o meu primeiro laboratório itinerante, na caminhonete mesmo, e começamos a medir Brix, com um refratômetro. E identificamos, eu e o Marconi, que precisaríamos de uma sistematicidade para isso, e de locais, no mesmo lugar, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Criar curvas de referências, para que a partir do momento que eu chegue daqui a 5 anos, e eu lembre que determinado fator ocorreu naquela safra, eu consiga ter a referência. E aí, aqui entra mais uma vez a academia. Podemos medir de outra forma? Sim, mais fácil. Podemos usar NDVI com drones? É uma ferramenta. Aqui está o que a gente fazia antes. Aqui vocês vão ver potássio, fósforo e uma infinidade de nutrientes. Nós temos tudo isso. Agricultura de precisão. E aí quando você olha aquele mapa, aquele segundo mapa do meio, todo escuro. E aí a pessoa pergunta para mim, com essa quantidade de fósforo, por que você ainda aporta fósforo no sistema? Essa é a pergunta. De 87
até 2016, nós fazíamos assim, mas assim era o correto. Correto para quem? Para quem vende o produto ou para mim, como produtor? Eu preciso pagar as contas no final. Se eu não pagar as contas, não tem sustentabilidade. E aí, chegamos à utilização do pó de rocha, mica xisto, Goiânia. Só um minuto, quando nós começamos a utilizar, há 5 anos atrás, nós estávamos pegando rejeito da indústria e aplicando. E aí veio o Dr. Éder, o Bisão, e nos mostrou o seguinte: precisa de qualidade, precisa de granulometria, precisa ser fino, para que isso entre em contato lá com os metabólitos secundários dos micro-organismos e faça isso ficar disponível para a planta. Pegue aquele fósforo e transforme ele em disponível para a planta. E aí a gente começa a fazer os nossos ensaios, e os nossos ensaios não são parcelinhas, são talhões. E aí vocês podem ver que nesse ano, nessa safra 2020-21, nós fizemos o primeiro nosso ensaio de remineralizador à base de potássio, que é o K-Forte. Está aqui, ó, 3 sacos. E aí, Adriano, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Nós temos um ensaio permanente na fazenda, que é o talhão 14. Esse talhão 14, todo ano, produz 5 sacos, 3, 4 de soja. Isso já faz 4 safras. E de milho, 12 a 17. Sem uma grama de adubo químico. Tá? E aí, você reduz o custo e fala para o pessoal que está reduzindo o custo, a pessoa duvida. Então tá bom, então vamos fazer. Essa era a nossa programação para usar o K-Forte. Usamos no primeiro ano dessa forma. Depois, no segundo ano, a programação era essa. E o que a gente fez? Em vez de fazer o segundo ano, nós pegamos o terceiro e já puxamos para o segundo em função dos resultados. E está ali, ó, a quantidade de cloro que eu deixei de aplicar por metro quadrado. Cloro, a gente, no início, usava nas biofábricas para esterilização. Eu vou colocar isso no meu sistema? Eu vou atrapalhar o meu sistema? Eu acho que isso não pode. Mais um resultado, adubação zero, que é aquilo que a gente já comentou no milho. Os exemplos de todos os ensaios que a gente promove, tá? Todo ano. E aqui, uma metodologia de Grau-Brix e armadilha para mariposa. O pessoal falou para mim que não era possível tirar a soja sem aplicação de químico. Aí o Marconi virou para mim: nós conseguimos. Vamos fazer? Falei: uai, Marconi, vamos tentar. E é por isso que vocês têm que ter isso na mente. Vocês precisam de ter pessoas que te estimulem, mas que também cheguem na hora e falem: ó, isso aí está errado, você precisa mudar. Vamos rever? Ele está sentado ali atrás. O que a gente fez? Dividiu a fazenda em quadrantes de 10 hectares. Cada quadrante tem um ponto georreferenciado. Esse ponto georreferenciado tem uma bandeirinha. Isso aí está na fazenda toda. Os de amarelo são as bandeirinhas de Grau-Brix. E os de verde, no entorno de toda a fazenda, são as armadilhas para capturar a mariposa. Por que mariposa? Por que eu vou esperar eu chegar no estágio final dela, no adulto de mariposa? Por que eu vou esperar ela chegar no estágio larval e me causar dano na soja ou no milho, se eu posso capturar ela no estágio de adulto e impedir que ela complete o ciclo e me cause problema? Se eu capturar ela adulta, ela não vai comer a folha. Aqui, as 184 armadilhas que eu falei para vocês, distribuídas no entorno da área, média de cada armadilha nessa posição, 6.000 e poucas mariposas. 6.000 mariposas, vezes 500, 700 ovos por oviposição durante um ciclo de 7, 10 dias.
Quantas lagartas eu deixei de ter dentro do meu sistema? Só por ter quebrado o ciclo. Por isso que é muito importante, nós temos que parar de pensar em produtos e pensar em conhecimento. Estudar os ciclos de cada um dos nossos problemas e tentar da melhor maneira possível resolver. E tentei demonstrar nesse slide o que nós estamos fazendo. Esse é todo o ciclo da nossa soja, essa safra. E vocês peguem. Eu vou chamar a atenção para um só. Porque se a gente ficar nesse gráfico aqui, eu poderia contar a história de 6 anos. Notem. Onde é verde, são micro-organismos, isolados ou não, ou comunidade. E a gente tem que parar com esse negócio. Pô, tem contaminante? Tem. Se eu estou produzindo um isolado, eu não posso ter contaminante no momento da multiplicação. Depois, pessoal, esses micro-organismos, eles vão para onde? Eles vão para o nosso sistema. E lá eles interagem entre si. E ali, cada um vai procurar o seu espaço. Cada um vai fazer a função que lhe cabe. Desculpa. Deixa eu voltar mais um. E notem, por favor, em vermelho, que não tem. Por quê? Porque há 5 safras, nós não utilizamos mais fungicidas. Porque em 2021-22 é a primeira safra que nós conseguimos tirar a soja sem aplicação de químico para lagarta. Há 5 safras nós não fazemos aplicação para sugadores, percevejo. Isso tira o meu sono. Por causa desse indivíduo, eu fiz 2 aplicações de químico na soja esse ano. Tá? Tentaremos na próxima safra vencê-los. E com certeza vamos conseguir. Se não for na próxima, na outra. Em 2016 nós tivemos seca. Quem é aqui da região sabe. Nós tivemos quebra de safra do milho. Naquela época nós acionamos o seguro. 2021. 56 sacas e meia por hectare de produtividade do milho. Nós não precisamos acionar o seguro. E não é porque, não vamos acionar. É por causa que realmente nós esquecemos que quando chegou em um determinado ponto, a gente já viu que aquela quantidade de volume de grão que já tinha entrado para dentro do silo Maria Cândida já era suficiente para pagar as contas, e eu garanto a vocês, ainda sobrou quase 80% do volume. E aí, demonstrado num gráfico, ao longo desses 12 anos, em cima a nossa curva de produtividade, em sacas por hectare, e embaixo o nosso custo por hectare, e a linha verde demarca o ano que nós mudamos o jeito de pensar. E isso, muitos vão perguntar, mas isso aí não é o custo total? Está incluso funcionário, energia, manutenção. Será que, vendo isso, eu ainda vou continuar com aquela cabeça? Porque a gente tem que ter sustentável em todas as partes. E aí a gente tem aquela velha máxima, né? O que eu quero? Rentabilidade ou produtividade? Porque produtor, nós também, éramos assim. Quando a margem aperta, o que faz? Expande na horizontal. Precisa arrendar uma área, porque o meu custo está aumentando, a minha rentabilidade está pequena, e eu preciso aumentar a área. Beleza. A partir de agora são apenas fotos. Essa é a nossa biofábrica, vocês vão ter a oportunidade de visitar. Tá? Algumas questões que a gente seguiu para poder produzir isolados, comunidades. Sala de armazenamento, se eu produzo um isolado, se eu faço todo o processo e lá no final eu deixo de armazenar de forma correta, que seria resfriado, tanque de leite. Adaptamos. Não tínhamos ainda uma resolução que nos falasse, a sua biofábrica tem que ser assim, assim, assado. Seguimos a lei dos agrotóxicos, com todas as estações de tratamento, para tratar de resíduos.
E quanto custa? Fungo, bactéria. As nossas bactérias, nossos fungos, são todos produzidos na APAS, e aí nós somos uma associação de 12 produtores sem fim lucrativo e que não vende 1 grama de produto. Porque quando entra a parte comercial, algumas outras coisas desandam. Então, por isso, criamos um estatuto. Esse estatuto está disponível aos associados, que aquele que for vender alguma coisa é automaticamente desligado, sem direito nenhuma de restituição. É ferrado? É. Por quê? Porque isso é que está dando base para aqueles resultados. As bactérias, nós temos a grata, não é surpresa, mas a grata oportunidade de trabalhar com o Instituto Biológico de Campinas, que nos fornecem as de 9 a 14 cepas, depende da safra, e que, na pessoa do Luiz Leite, do José Eduardo, também nos auxiliou e muito para que isso pudesse dar certo. E aí, o pessoal pergunta, e a água de batata? É o que a gente mais ouve. Isso aqui é uma lâmina de fungo, mas imaginem que fosse uma lâmina de bactéria também. Quando o pessoal fala isso, eu já entendo que ele não tem o conhecimento de que não é uma água de batata, são técnicas elaboradas pela pesquisa, desenvolvida, e que aí nós pegamos e estamos aplicando. É culpa minha ou dele? 1,5 vezes 10 a 11ª. Tá bom, né? Controle de qualidade, eu não vou entrar, tá? Me desculpem, mas no dia de campo, aí a Priscila vai fazer essa parte. Senão não sobra nada para falar lá. Nós aplicamos os nossos insumos, temos o custo, e esse custo está aqui, são investimentos que a gente fez, em torno de 800 e poucos mil reais, só que isso nos proporcionou 5 safras com 0 aplicação para percevejo, sem fungicida comercial, e um problema nosso que era intrínseco e muito sério, mofo branco. Dos 18, 7 talhões eram 2 aplicações de Frontside Sumilex. Quanto custa? Uma safra e uma safrinha aplicando tricoderma no TS e no suco de plantio. 0 mofo branco. Uma safra sem adubação química em 16, em 4 talhões, que foi aqueles testes que eu mostrei, depois em 16, e manter a média em 64,2 na safra passada. Quem é da região sabe que aquela micro-região ali de Montevidéu ficou 51 dias de sem chuva na soja, e ainda produzimos 64,2. Quando a gente fala em 5 safras com 0 aplicação de química no TS, também é surpresa para quem está escutando. Só que, e quando eu reduzo em mais de 85% a aplicação desses produtos que iam direto para o nosso sistema, que é o meio ambiente, aí a gente já está entrando na parte ambiental. Se eu não aplico, ele não vai me causar problema. A parte ambiental está aí. E quando você reduz essa mesma porcentagem, que os seus aplicadores, que os seus colaboradores não estão entrando em contato direto com esse tipo de produto? Melhora a qualidade de vida ou não? Resultados práticos. Eduardo falou de minhoca. Na raiz, simbiose. E aí, conversei com o professor Tomita. Professor, que fungo é esse? Azul? Está aparecendo lá, nunca vi. Procuramos, achamos um nome científico lá, mas o que interessa é, olha por trás do fungo, a rede que se forma, e aí entra naquilo que o Eduardo falou. O que a gente está enxergando é só a ponta do iceberg, para baixo está tudo funcionando. Isso aqui volta. Satisfação
Quando, em 70 e alguma coisa, o Alisson fez aquela, na época o pessoal falava loucura, né? Mandar o pessoal para fora para estudar e voltar e inserir tecnologia, e a gente sair de importador para exportador, como muito bem disse o Pedro, o Sebastião Pedro. Nós temos que fazer isso. E essa frase é verdadeira. Insetos e doenças são sintomas de uma lavoura em decadência e não a sua causa. Dá uma olhada. E essa também. Plantas saudáveis podem se tornar completamente resistentes a doenças e insetos. Eu posso afirmar isso, depois de 6 anos. E isso tudo, pessoal, só é possível porque a gente teve uma base lá atrás. E aí, sentado nas cadeiras, que eu muito me orgulho de ter conseguido colocar ele aqui dentro, está meu pai. Está sentado ali atrás. Ele me ensinou a não desistir de nada. E é por isso que eu estou aqui demonstrando esses resultados para vocês. E aí vai o meu agradecimento a ele, ao seu Roberto, ao Marconi por estar comigo todos os dias, Sandro, Júlio. Nós temos um grupo no WhatsApp de 4 pessoas. E a gente fica discutindo o que um está fazendo na fazenda do outro. Montamos a associação juntos e estamos aqui. E passando para vocês isso de que é possível, pode ser feito. Talvez demore 1, 2, 3 anos para vocês começarem a enxergar o que a gente enxerga. Mas não desistam, porque as críticas não podem nos parar. E o oposto também é verdadeiro. Quando o pessoal chega e bate nas costas, nossa, você está fazendo um trabalho muito bom. Aí você tem que fazer da mesma forma, agradecer e continuar. Porque os elogios também têm essa capacidade de te parar. Então, eu quero agradecer a esse horário, todos estarem aí. Agradecer de coração ao GAS, na pessoa do Rogério Viandi, pela oportunidade.